mais uma resenha de carioca. Eu, Lígia Vargas, e o meu fechamento, aquele do abdômen trincado, Rafael Oliveira. Então, ela inverteu porque ela não quer que eu zoe ela, mas eu tô ligado que ela veio com o vestidinho ouvindo mate na praia. A coloração, tá bom? Ela veio. Estamos diretamente do Rufim, em cima do Broteco, na Gávea, pra mais uma resenha carioca, pra esse podcast, entendeu? Com essa mesa sempre farta, sempre regada e toda semana com um convidado maravilhoso novo. Isso mesmo. E nessa mesa você já sabe que a gente fala biscoito. Mas se você come bolacha, tá tudo certo, porque aqui todo mundo é bem-vindo, né, Rafa? Com certeza. E a convidada de hoje, Gente. cara, tá ganhando prêmio desde a primeira novela, entendeu? E canta, gente. É uma artista completa, Artista entendeu? completa, maravilhosa, Belíssima. incrível. Tá difícil pra mim. É Tá um mulherão. difícil pra mim. Amor, tá Tá. difícil pra mim, vocês não estão entendendo. Estamos falando de quem? Isabel Filardi. Seja muito bem-vinda. Um brinde. Um brinde, ó, olhar no olho. Olho no Verdade, olho. olho. Por quê? olho. Saúde, Como é que acontece abundância. com quem... Peraí. Já bebeu? Já bebeu? Pô, Eu sempre. Saúde, Saúde, abundância, abundância, caminhos prosperidade. abertos, isso aí, ó. Amém. É isso aí, agora bebe. Agora bebe, 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 agora senão não acontece. Ó. A pessoa, quando é chique, ela fala assim, bebe porque senão não acontece. A pessoa quando é raia, ela fala o quê? Brindar sem beber, 7 anos sem fuder. Entendeu? Entendeu? Não acontece. Mas é por 7 anos não acontece. Só por causa de um bebê, mais um cadinho, porque pelo amor de Deus. Passei anos sem carnaval de rua. Anos. No máximo em micareta, mas sempre do camarote. Beleza. Um belo dia, me deu na telha. Os blocos do carnaval do Rio de Janeiro começaram a crescer novamente, né? E ficarem mais organizados. Até uma amiga minha aqui, do Rita! Casa Bloco maravilhosa, que tem um pouco da gestão sobre isso e é uma das responsáveis pelo carnaval de rua, tá? Da hora. Enfim. Eu olhei aquilo e falei assim, poxa, eu tô cansada de fazer a mesma coisa. Quero ir no bloquinho. Todo mundo em casa disse, não! Falei, tá, já sei como é que eu vou disfarçada. Saí no bloquinho disfarçada. Jura? Saí. Gente. A minha filha achou que eu fosse odiar. A minha irmã, levei minha filha, levei minha irmã. Vamos no bloquinho, só nós três. Só nós três. Depois chamei um grupo de amigos. Falei, vamos E embora só no você bloquinho. com a cara coberta ou todo mundo com a cara coberta? Não. Elas normaisinhas. Eu dei uma disfarçada de chavada que eu falei assim, vai funcionar, é só não sorrir. Como é que você não sorri no carnaval? Não tem como, É né? todo mundo falando besteira o tempo todo. Eu a esqueci graça completamente, mas ninguém me reconheceu. Mas que disfarce era esse? Ah, eu vou contar, vai acabar meu disfarce. Você usa ainda. Você usa? Não é o mesmo, né? Mas é sempre a mesma dinâmica. Porque é pra gente poder, né? Porque... Não, mas aí se você vai mudar todo ano, tá tudo Ai, bem, a gente mano. queria botar Só uma do primeiro foto ano. sua disfarçada. Do primeiro ano, pô. Quem olha assim vai falar, era você! Cara, tem uma história maravilhosa do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, em algum momento dessa coisa de voltar pra Europa, e aí passou um carnaval no Rio que ele saiu fantasiado com a máscara de Ronaldinho Gaúcho. Mentira! Ele e vários outros jogadores. Todo Quem mundo que com a vai máscara de Ronaldinho achar? Gaúcho. Quem que vai achar? Olha que boa Ele ideia. foi no óbvio. Manda fazer a sua máscara. Eu fui no óbvio. Aí não. Não sei, hein? Sei lá. Não, Eu eu acho acho. que é mais fácil dar certo pra ele. Eu vou pensar pra É. Isabel. Isso já tava Eu vendendo. escondi o cabelo, óbvio, tem que Claro. porque o cabelo é identidade, e escondi parte do rosto. Parte. Por isso que eu falei que o sorriso ficou de fora. tem que o sorriso ficou. O sorriso ficou de fora. E então, só teve um amigo que eu falei assim, e eu falei, ah lá, fulano. Ei, ele, Bel! Na hora, viu o sorriso na hora, mano. E eu vi vários amigos nos bloquinhos, e eu lá escondida. E não Sensacional. falou com ninguém, ficou na sua Às curtindo. vezes não, às vezes eu ficava curtindo, só olhando os colegas. Eu achava legal. É. Foi uma curtição. Gente, é sensacional. Melhor O coisa. carnaval de rua pra mim é... Cara, e tem um lugar, porque a galera fica imaginando que é pegação. Não. É isso também, mas também, tem, mas tem é, uma mas é mágica de você assistir. cantação. Tem um negócio de cantação, tem um negócio de dançação. Cantação, Entendeu? dançação, zoeira, um zoando o outro, cara. É. Eu acho maravilhoso lidar com milhões de personagens, porque é todo mundo fantasiado, né? É todo mundo Então você lida com o personagem, não é com a pessoa. É Eu não Sininho, tenho essa Sininho. experiência. Pega um negócio pra mim aí no chão. Isso. Não tem ninguém, é Eu maravilhoso. nunca tô viva de dia. Sensacional.
Como assim? Eu tô sempre, passei a noite na Sapucaí. E aí não dá pra ir, não não. dou É, conta. não. Ela não não. tem essa energia. Você tem que dar Eu uma não dou dividida. conta, é. Tem que dar uma dividida. como eu adoro a Sapucaí, A minha mãe Foco. adora Sapucaí. Eu gosto muito de Sapucaí também, Não, mas... até se eu não puder ir no desfile naquele dia, eu fico assistindo Mas, ó, a madrugada os inteira. bloquinhos começam antes da Marquês de Sapucaí. Eu digo, acho que 2 dias antes. Então, dá pra Não, você o carnaval começa, escolher o carnaval começa- alguns Fora bloquinhos antes do sexta, sábado, domingo e segunda. Ou sábado, domingo e segunda. Eu tenho uma fantasia tradicional que eu saio de mini. Com a saia da E tu mini. vai sempre com essa? É, a mini, ela normalmente ela vem todo o carnaval, ela vem pro Brasil. Aham, A mini é lésbica. certo. Ela vem pro Brasil porque ela é lésbica, ela foge do Mickey. E no carnaval ela se liberta no carnaval do Rio. Sensacional ela. Todo ano a mini já é um clássico. Aí assim. já tem umas garotinhas que conhecem a Mini. Devia fazer um Sabe blog onde bate? dela. Um blog. Um blog, cara. Boa ideia fazer isso. Cara, tem uma foto Vai ter minha. vários seguidores. Tem uma foto minha, deu de mini, fantasiando, azarando uma estátua da princesa do Mario Bros. Mini não tem juízo. É Não, inacreditável, Eu senhores! vou botar essa foto aqui pra tu colocar, Nani. E falando em falta de juízo, Ah. qual é a melhor coisa do carioca, na sua opinião? É o despojamento, é a liberdade de... Essa coisa gostosa de brincar, de sorrir, de cantar, se vai por um show, se você tá... Enfim, esse riso frouxo que o carioca tem, tranquilão. Eu acho que o carioca é bem tranquilo, assim. Adora uma resenha, uma cerveja, isso aqui, adora, né? Com samba ou não. Não importa. Reuniu os amigos, sentou, tá tudo certo. E fica e sem hora. E fica sem. O negócio tem o inimigos complicado do é fim. isso. Tem Os sempre. inimigos do fim. Eu não Aquela sei. coisa, não, vamos, depois da praia eu vou. Depois da praia, pô, a praia às vezes acaba 10, 11 horas da noite. Ah lá, ó. Já não chegou, já não foi. Mas aí Já é não o... Vamos marcar, né? Isso. Aí Vamos marcar. Tem esse povo. É. Tem esse povo. Mas, em geral, acho que eu, pelo menos, os grupos que eu costumo estar, eles cumprem, assim, um pouquinho. Aham. Cumprem. Então você tá bem amparada aí, né? Tô, né? Tá. Acho que tô. Deu sorte, eu tenho uma galera que não... tem Vamos uma marcar e vamos ir. É Nunca mesmo? marca. Tem, bem normal. Bem Ah, normal. mas esse daí tá fora do filtro dos amigos, não. Esse tá do foto De repente dos é o colegas. nosso filtro dos que tá errado, colegas. é, Não, vira não, colega. é isso. É o filtro dos colegas. Fico então, É, aí tá é o tudo filtro bem dos também. Aí colegas. não tem nesse lugar, né, essa cobrança Não, aí, não. zero E zero cobrança. Imagina. Então, carioca tem isso, não tem esse negócio de cobrança, né? É, tem isso. Não tem cobrança mesmo, isso é verdade. Só no dia seguinte que liga e fala, porra, me deixou lá, hein? Fiquei te esperando. Mas aí, rapidinho, pô, cara, não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, pô, que sacanagem, é mesmo. Já não tem mais estresse, já segue. Já foi, seguiu. Já resolveu. Não é? Ligou, Não guarda mágoa, Já foi, isso é verdade. Isso é verdade. Não guarda mágoa. Agora, deixa eu te perguntar, você começou a trabalhar com Ah. 15 anos de idade? Começou a modelar com 15 anos de idade? Com mais certo com 11, assim, de uma Com forma... 11? De uma Essa forma bem informação eu não tinha. informal, sim. Eu tenho fotos, O tenho provas. Wikipedia errou, né? Não, errou. é porque o Wikipedia colocou. Wikipedia, cara, o Wikipedia tá completamente errado. A gente tem que tentar Ele acreditar. botou a partir dos 15, porque aos 15 eu fui para São Paulo, aí fiz um outro book em São Paulo, comecei a fazer campanhas publicitárias e tal. Mas com 11 anos eu comecei no Rio de Janeiro. Por que você está comemorando só 30 anos e não 39 anos de carreira? Não, mas é porque eu conto da parte de atriz. Ah. Se eu for contar tudo, Gente, mas tem que contar já tudo, tinha né? passado, né? É. Mas aí eu... Não conta tudo. Que segregação artística é essa? Você é humilde, vou comemorar menos anos. Dá um desconto É no pessoal. sério, eu conto de atriz pra lá. Não, sim. Tem uma carreira de modelo que começou aos 11 e foi até os 18. Eu mesmo fazendo televisão, eu já fazia alguns desfiles, já fazia Uma algumas... extensa carreira de modelo que foi aí ignorada. Ela não faz assim. Dos 30. Ela tá na caixinha pocket. Ela tá gente. numa caixinha, ela tá numa Vamos ter caixinha. que retificar isso aí. Tá bom. São 39 anos de carreira, senhoras e senhores. Se for contar tudo isso Claro. aí, nossa senhora, eu já fiz coisa, gente.
Que bom. Meu Deus, estou aqui vendo esse calor agora do Rio de Janeiro, por exemplo, nessa hora que a gente está gravando. Deu fazer editoriais na beira da praia com roupas quentíssimas. Eita. Amados. Nossa. Acho que Porque isso eu não cheguei é a fazer, sempre não. o contrário, né? É sempre o contrário. A gente está Sempre sempre, tá à fotografando frente. pra próxima sempre- temporada. Então você está sujeito a esse tipo de coisa, entendeu? Inverno, verão, verão, inverno. No inverno tá pelado e no verão tá super vestido. Acontece. Você Eu começou sei. como modelo, né? Sim. Mas você sempre quis ser artista. Você queria ser modelo, você queria ser cantora, você queria ser atriz. Como é que foi isso? Eu queria Acontece- ser modelo e a arte me escolheu. A arte me disse, você é minha. Porque te assim, entendo. tem gente que desde pequeno sonha em ser ator, né? Pequeno já olha e tal, quer fazer cursinho de teatro, tem teatro na escola e tal. Eu nunca tive acesso a isso, pelo menos no colégio que eu estudei não tinha. Então, quando me tornei modelo, aí a arte veio ao meu encontro. Eu não imaginava ser artista. É. Você, como modelo, chamou a atenção de alguém? Como é que foi isso? Isso, chamei a atenção de algumas pessoas, tanto para o canto quanto para a televisão. Na televisão eu fui fazer oficina de atores, teste para a oficina de atores, assim que eles criaram, né? A TV Globo criou. E no canto, o produtor das Sublimes foi até as agências de publicidade, de modelos, atrás de um rosto de uma menina preta que cantasse e que pudesse fazer parte desse grupo. Então teve audição para isso, né? Eu gostava de cantar, eu cantava com os amigos, cantava assim nas viagens, quando tínhamos amigos em Resende, a gente ia para Resende, passava o final de semana, era eu que cantava com voz e violão. Nunca toquei violão, não toco violão, mas tinha sempre um amigo Alguém que tocava toca. e você- Canta, Bel, sua voz é tão bonita. Esse Era canto assim. veio da onde? Nasceu assim. É por isso? Ou teve, tipo, Eu quem era cantava aquela em menina casa? eu era aquela menina que levava o microsystem pro banheiro e imitava as cantoras. Ah, tava fazendo aula de canto. Tava fazendo aula de canto sem saber, então eu tomava banho cantando. Era tudo movido a música. A minha vida era movida a música, mas eu não dava conta de que, imagina. Tô aprendendo a cantar. Não, na igreja adorava quando eu ia domingo às missas. E aí tinha sempre a parte que a gente cantava as missas. Então eu cantava nas missas com os colegas. Mas aí até você se ouvir e saber que sua voz era bonita, só quando os amigos falaram mesmo, assim, Bel, pô, sua voz é tão bonita, mas mensurar ser cantora só quando realmente esse produtor viu. Olha o gelo. O produtor viu e me ouviu e me viu e falou assim, você não quer fazer parte do grupo e tal? Eu falei, eu cantar profissionalmente? Nunca nem fiz aula de canto. E aí fizemos uma audição com a outra, que já era a Lília Valesca, minha amiga. Que é um fenômeno dos furacão. musicais, maravilhosa. Minha amiga, minha comadre. Maravilhosa, Maravilhosa. deusa. Mesmo. Deusa. E aí cantamos juntas, timbramos. Pronto, depois encontramos a Carla, que foi a nossa terceira. Aham. E assim formou-se as Sublimes em 1991. Cara, vamos entrar no assunto Sublimes, porque Deixa eu eu fazer cresci... só uma pergunta antes. Claro. Você já tinha feito novela quando entrou para as Sublimes? Não, Então as Sublimes veio antes a da cantora carreira de atriz. nasce primeiro que a atriz. É mesmo? Que maneiro. A cantora nasce primeiro. É que elas explodem juntas. Aham. Porque enquanto eu gravava, aí me chamaram para fazer o teste para Renascer, fiz a novela, comecei a gravar a novela. Aham. E o CD ficando pronto. Fiz o videoclipe da Boneca de Fogo. Nananã. Aí quando estourou a novela e Ritinha explodiu, já tinha o trabalho vindo junto. Coincidentemente, nada foi programado, nada. O que se faz hoje, eu Toda não essa fiz. junção. Eu não universo- fiz. O Cara. universo fez por você. Fez por mim. Eu queria te perguntar das Sublimes, porque, cara, quando eu parei pra ver, eu não lembrava. Que Com essa Eu cara- super lembrava. Não, eu não lembrava. Tipo, cara, é tipo Chelsea mesmo. Tipo, gente, eu não tô entendendo. É um grupo de Eu 3 adorava. mulheres pretas maravilhosas dançando a Vera e cantando pra cacete. Eu dançava junto, tipo, na frente da televisão. legal Adorava. isso, eu gente. Numa adorava. época que, É. tipo, eu ia te perguntar sobre as referências, porque É. eu fiquei na dúvida se no Brasil tinha alguma coisa parecida. Porque tem as deusas, tem, cara, Sim. Elza Soares e tudo mais, mas de Não. grupo, com aquela... Eu não lembro. Não, no Brasil não existia. Nós fomos pioneiras. Não existia.
Cara, eu achei muito maneiro, mas muito maneiro. Eu fiquei louco. Nós somos pioneiras. E a gente, a nossa inspiração foram as Supremes. Aham. As Supremes de Diana Ross. E todos aqueles grupos criados através da Motown. Né? Existiam vários, de 3, de 4, de 5, Sim. de 6, né? Os The Temptation, a língua até Temptations. travou. É, The Temptation, que eram só de homens e tal, muitos grupos femininos, tinham Mark de Vandellas, tinham vários grupos na década de 60 e 70. Então, a nossa inspiração era aquilo, tanto que você for olhar os cabelos, um pouco das roupas repaginadas, toda a inspiração foi ali. Claro que com uma brasilidade, né, trazendo um pouco da nossa sonoridade. E uma modernidade também, porque aí acaba Sim. que vocês pegaram o período dos grupos, tipo Chelsea, Sim. uma coisa Destiny Child, assim, É. sabe? Uma coisa Destiny Child incrível, assim. Mas era muito... você Beyoncé não veio lembra depois, disso? Beyoncé veio muito depois, percebe? Eu fico Destiny chocada Child, que da você Beyoncé. não lembra. Não lembro. Não Era a lembro. sua cara. Eu Eu sei. adorava. Não, Eu quando eu vi, eu super... fiquei louco, cara. Eu era fã, eu ficava dançando na frente. Eu falo em algumas entrevistas hoje que essa coisa de usar laces, nós começamos a fazer isso aqui muito antes da Beyoncé. Aham. E laces ousadas, com fios mais claros, Sim, loiras, sim. enfim, com vários tipos de penteados e tal. Eu já estabeleci Isso aí que você isso. usa hoje, quando ela começou era tudo mato. Tudo mato, ela que começou. Exato. Exato. Que a Beyoncé não me escute. Ô, me Se escuta você assim. quiser, pode vir aqui tirar satisfação, a gente não vai ficar chateado, não. A gente não fica Pode nem um vir, pouco. Eu venho Pode pra vir mesa aqui. junto, tá tudo certo. Nós ensaiávamos na Carlota Portela, ali no Jardim Botânico. Era a nossa sala de ensaio, era ali. Uhum. Tinha um professor, né, um coreógrafo, que nos orientava. E, enfim, hoje o que a gente... É muito louco, né? Porque o que a gente vê hoje acontecendo com várias cantoras pop brasileiras era o que a gente já fazia no soul, no R&B, na década de 90. Como é que era pra você? Porque é isso, eu não tinha nem pensado em cantar Jamais. profissionalmente. De repente você cai num grupo profissional com dança, com canto. Como é que foi isso pra tu? Foi tipo de boaça? E, ó, foi de boaça, assim. Eu não tinha essa coisa da fama que as pessoas têm hoje. Eu queria trabalhar, eu achava legal o trabalho. O trabalho em si era o que me chamava, saca? E o que me assustou foi essa coisa de eu não conseguir ir na rua, por exemplo, depois. Eu não dimensionei que eu estava deixando de ser uma pessoa anônima para uma pessoa pública e que eu era uma figura de sucesso e de que eu não podia mais comprar pão à tarde na padaria sem ser visto. Entendi. Não existia essa possibilidade. Ou de entrar no shopping. Quando você entendeu isso? Quando eu fui à rua, quando eu fui pro shopping, quando eu fui para Salvador e não conseguia andar na rua. E como é que foi? Não foi legal, não. Mas foi tipo assim, vou a Salvador passar umas férias. Foi isso? E Porque eu não conhecia Salvador, para você ver como são as coisas pra gente, né? Tanta coisa que eu fui conquistando depois. Sonhos pequenos. Eu digo que é um sonho, mas é um sonho pequeno você querer ir ali a Salvador. não, pra mim é um sonho ainda. Eu fui a Salvador. Não conhece? Eu conheço Salvador, mas eu conheço muito mais a energia de Salvador do que Salvador. Eu fui no carnaval, fui pra casa de um amigo meu, mas tipo assim, deixa eu ficar uma semana aqui em rodar em Salvador, deixa eu ver Salvador. Não conheço. Então, eu fui, tive que andar disfarçada. Literalmente. Porque eu falei, mãe, vamos no shopping? Minha mãe falou, eu não acho uma boa a gente ir no shopping, não vai dar certo isso. Eu falei, imagina. Eu saí escoltada do shopping. Saiu escoltada. Saí escoltada do shopping. Aí aquilo me travou um pouco de ir na rua. Isso, Ritinha que gerou essa explosão. E tinha que gerar essa explosão. Eu não conseguia fazer as coisas direito, sabe? Aham. Aí eu falava assim, por que isso tudo? Eu pensava. Porque isso é sucesso, bem, que chama, Porque eu sabe? E por trás desse sucesso existia uma palavra que é moderna, que é representatividade. Ah, principalmente em Salvador. É, isso que eu ia falar. Não, Principalmente Salvador, em Rio de Janeiro, Salvador. São Paulo, qualquer lugar que eu fosse do Brasil. Não me É. importava. E eu não tinha dado conta disso. Claro que não. A gente não falava sobre racismo. A gente não falava sobre isso. Né? Então eu era uma menina preta que estava na novela das 9, que fazia parte de um grupo, que cantava, que isso, que aquilo, pá, 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 pá. Muitas coisas. Muitas coisas, né? Preenchendo várias lacunas ali sem dimensionar. Que loucura isso, né? Cara, isso a gente tinha até uma pergunta aqui sobre isso que eu queria te fazer, assim, entender. Porque
a questão racial existia, mas ela era abafada de alguma forma. De todas as formas. Porque De dentro todas. do teatro já tinha Badia do Nascimento, né? Tinha essas coisas acontecendo. Tinha. mas- O Teatro Experimental do me corrija se eu Negro. estiver errada, tá? Porque eu não tenho lugar de fala e entendo isso perfeitamente. Mas a minha impressão é que não se falava Não falava mesmo. sobre a questão do racismo. Não falava. A gente, quando falava, nós falávamos em grupos mesmo. Por isso o movimento negro. Porque no âmbito social normal era uma coisa que a gente... Mas o comportamento era outro, né? A gente entendia que tinha que se vestir de uma forma melhorada. A gente entendia... Então, assim, foram coisas... Eram nas ações, nas atitudes diárias. Por isso o estrutural. Porque vem desde a educação. É uma loucura. É normalizado. É normalizado. Não, tem que ser assim porque tem que ser assim. E tinha família que Porque tinha que ser falava assim. e tinha família que não falava do assunto. Eu até escrevi um post pra postar no Dia da Consciência Negra, que acabou que eu não postei. Que a conversa lá em casa era basicamente isso. Era... Não vai na rua brincar de chinelo. Por quê? Porque você Por quê? é preto. E aí acabava a conversa. E Não pronto. tinha conversa depois disso. Nunca houve conversa depois disso. Olha aí. Eu fui entender que tipo, e aí eu lembro que meu irmão, eu fui obrigado a conhecer Racionais MC com 10 anos de idade porque dividi o quarto com meu irmão mais velho. Então com 10 anos de idade, eu vi um mundo, ou eu comecei a ouvir um mundo que eu virei um moleque de 10 anos de idade que andava enfesado o tempo todo. Racionais MC na veia, brabo. 10 anos de idade assim. Mas entendi muita coisa e me afastei, porque eu fiquei, cara, tô esquisito, tô achando estranho isso. Mas nunca houve uma conversa dentro de casa. Nunca houve. Nunca houve até hoje. Não. Olha, Não. é muito louco isso, né? Porque isso adoece. Sim. Vai criando uma coisa. Para alguns que conseguem pegar um viés e um letramento e grupos de pertencimento que são mais a menos, você consegue furar isso e você se reestruturar. Outros não conseguem e vivem na amargura. E viver na amargura não é bacana. Não, de jeito forma nenhum. Não é bacana, né? Na revolta, vamos dizer assim. Eu tava conversando nesse final de semana com meu sobrinho, que tá fazendo vestibular agora, e aí ele me contou, porque o pai é super bem sucedido, e mora na Vila Militar, porque a esposa é militar, e aí primeiro ele estava num colégio particular, no subúrbio, e aí passou pro colégio militar, e aí ele veio me dizer, no colégio, porque quando ele passou pro colégio militar, eu falei, você não faz ideia do privilégio que você tá tendo, você não quer ir, eu entendo que você não quer ir, mas você vai ter um acesso a uma série de experiências, você vai poder fazer esgrima. Sabe quem faz esgrima? Entendeu? Tem uma série de experiências que você vai poder ter. Tadinho. Não tinha. Não. Uma série de experiências que você vai poder ter. E aí ele... Ok, aí agora ele saindo do colégio militar, eu fui perguntar. Aí ele falou, o que mais me impressionou foi que na escola particular, eu não me reconhecia. Oh, meu Deus. No colégio militar, eu encontrei uma porção de gente parecida comigo. Eu não tinha isso. E mesmo assim, você tá... Cara, você veio de Marechal Hermes. Você se reconhecia mais na rua. Sim, eu peguei fotos minhas de infância, assim, esses dias. De vez em quando, vira e mexe que eu tô pegando e olhando, porque alguém precisa, ou pra matéria precisa e tal. Então eu tava vendo, assim, muitos amigos pretos, meninos e meninas pretos. Tinham amigos brancos também, mas muitos meninos pretos, muitas meninas pretas e tal, não sei o que. Eu fui me distanciando conforme eu fui entrando na arte. Então, é exatamente isso, porque eu cresci Que na louco, Tijuca. né, gente? Eu cresci na Tijuca com um bom acesso. Não rico, mas com bom acesso. Assim, Os pretos, a gente morava na rua sem sair, os pretos eram eu e meu irmão. ó. Só tinha, eu não me lembro de outros negros na rua, eu e Tadeu. E o resto dos negros, ou a gente ajudava, né, morava no morro, a gente fazia um favor e tal, mas negros ali no mesmo estado, ninguém mais. Você tem uma experiência que é de ter feito novela lá na década de 90, onde você era a única negra. E, ao mesmo tempo, agora, a sua última novela, mais recente, você estava participando de uma novela com 50% do elenco preto. Como é que é isso pra você? Como é que era isso no set? Como é que era isso? Essas diferenças, assim. Eu era tratada... eu era muito bem tratada.
eu era respeitada. É uma coisa assim louca, apesar de ter sido a única, mas eu diria que 95% dos meus momentos eu era. Claro que com o tempo, a minha lente de aumento, ela foi ficando um cadinho mais profunda e entendendo onde é que estava o problema. Quando a coisa vinha muito assim agressiva, veio a ficar um pouco mais agressiva, eu já tinha aí, sei lá, uns 10 anos de carreira, talvez 10, 12 anos de carreira, ou um pouco mais. E aonde eu já não me permitia mais ficar calada com determinadas atitudes. Eu ia te perguntar isso, o que é um pouco mais agressiva? O que é a coisa Um pouco mais agressiva é um pouco mais incisiva, um pouco mais... tipo, de eu ver alguma coisa que eu estou sendo preterida e eu falar, não pode, não aceito, não quero. E de olhar firme, de olhar olho no olho, né? Porque o medo, às vezes, faz você... não vou falar nada. Vou engolir. Era isso que eu ia falar, mas você não acha que isso era porque você já tinha um privilégio de estar há 10 anos? Sim, e que com toda talvez certeza. Se uma pessoa estivesse começando... Não. Eu, com o tempo, eu fui percebendo, eu falei, onde é que estava o problema? Onde é que estava a questão? Eu era muito bem tratada, colocada, tratada, mas quando eu comecei a botar lente de aumento, eu falei, nossa, tá. Até aqui era interessante, daqui para cá era para inglês ver. O que eu quero dizer com isso? Diferença salarial. Só o termo que você usou já é maravilhoso, né? Que aí a gente volta pra lei do inglês ver, que vem daí. Quero pra inglês ver. Diferença salarial. Aí eu fui vendo o quão as outras colegas não pretas tinham de privilégio e o quanto eu não tinha. Eu achava que tinha. E começando no mesmo período, tendo uma projeção igual ou às vezes maior. Aí eu, entendi. Mas isso demorou, tá, gente? Você falou 10 anos de carreira pra conseguir... Pra eu poder começar a ver esse tipo de coisa aí. Não foi bolinho, não. Bolinho, não. E como é que foi? E como é que é agora fazer uma novela com 50% do elenco negro? Com essa história? Foi muito... O que eu percebo é que eu... mais uma vez estive estive num momento marcante, num momento de virada, né? Eu tive isso na minha carreira durante, em vários aspectos, assim. As personagens que eu fiz não eram subjugadas. Eu fui a primeira artista preta a ter um comercial, a ser protagonista de um comercial de sabonete. Propaganda de beleza, tantas coisas que eu fui abrindo assim que não tinha me dado conta. Então, estar nessa novela com todo esse viés, com esse aspecto, foi muito bacana. Foi muito bacana. A gente tem um grupo até hoje e a gente não larga. E foi uma novela deliciosa, deliciosa de se fazer, deu muito trabalho. Deu muito trabalho para a direção artística. Contextualizar nós, né, em 1940 daquela forma, tiveram muitas questões, né? Porque era uma elite preta, né? Porque até então era sempre do mesmo jeito, subjugados, cabelinho lisinho, pam, nananã. E não é verdade. Não é só isso. Não é verdade, entendeu? Não é só isso. Tinha a galera batendo de frente. Tinha uma galera já batendo de frente, tinha uma galera que já entendia que estava errado, tinha já os seus grupos, os seus guetos, né? Sendo reunidos ali e lutando e brigando contra, de diversas formas. Então, foi mágico, assim, fazer Amor Perfeito, uma novela muito, muito querida, assim, tá no meu coração. Eu queria fazer mais uma pergunta ainda pra gente, antes da gente mudar de assunto. Tá bom, pai. Pra Isabel, atriz. Que você falou aí da fama, Você tem alguma história com fã que tenha te marcado? Uma história com fã? Poxa, eu tenho um fã que é de... Eu não sei se era Chalvar...
eu acho que é Elias de Araxá, que está comigo até hoje. Ele era um fã da época de cartas. Ele foi migrando. Carta, Orkut, Facebook, papapá. Ele veio me seguindo, permanente. Tanto que quando eu fiz 25 anos de carreira, eu convidei ele para o meu aniversário de 25 anos de carreira. Ai, que legal. A família achou que era trote. Falou, não é ela não, você não vai para o Rio de Janeiro sozinho nem pensar. De eu ter que ligar, da minha mãe ligar, falar com a família e tudo, não pode deixar ele vir e tal. E aí ele veio. Agora, ele veio quase na estreia de Abismo de Rosas, na peça. Ele veio para o Rio de Janeiro. Ele me acompanha. Ele é incrível, ele é sensacional. Às vezes eu tô meio baixo astral, ele sabe que eu tô baixo astral. Jura? Aham, ele escreve pra mim. É mesmo? Não, fica assim, você é maravilhosa. Assim, pronto. Você é isso. Gente, que legal. Você merece ser feliz. Agora, ele tá vendo meu namorado, conheceu meu namorado, assim, pela internet. Você merece ser feliz. Tá vendo que ele te faz feliz. Eu tô vendo que ele te faz feliz. Eu já gosto dele só por isso. Super conectado em você. Muito. Muito. O Elbert é um querido. Cara, que maneiro. É muito. É a história que eu tenho com o fã. Pô, mas é um fã que É a gente não tem. É um amigo, né? Um suporte ali, pô. Sabe até quando você não tá legal. Sabe. Oh. Ele sabe. Ele olha assim, sabe. Muito e a legal. Isabel mãe. Uhum. Como é que é essa mulher mãe? Eu tô tentando, Liz. Eu sou uma mãe dividida em 3 partes. Eu tenho 3 filhos completamente diferentes, que são 3 línguas completamente diferentes. São línguas diferentes. São línguas diferentes mesmo. Por que eu digo isso? Porque eu tenho uma filha, uma menina de 22. Beleza. Eu tenho um menino de 20 anos, especial, cadeirante, que não fala, não anda, totalmente dependente. E eu tenho um menino de 9, que foi uma gravidez de alto risco. E agora a gente está diagnosticando ele talvez com TDAH, talvez com alguma outra coisinha. Um menino também atípico, diferente. Então, eu sou uma mãe que fala 3 línguas diferentes. Gente, eu falo uma língua só e eu quase fico louca. Amada. Isabel! Meu Amada! Eu posso escrever um livro para isso também. Eu acho Eu que cabe, acho que cabe um seria livro. sensacional. Porque é isso, são 3 línguas muito diferentes, como você mesma está falando. E que você pegou, por exemplo, o fato de ser mãe atípica e transformou numa ONG. Né? Você está produzindo, você está contribuindo para outras mães que falam essa língua com você. Eu senti essa necessidade, né? Isso tem... peraí, Jamal tá com 20? Uau! Quase isso que eu fundei a Força do Bem. Mais ou menos isso. 15 anos, porque ele nasceu, foi um pouco depois. 15 anos que eu trabalhei veementemente, assim, para que as pessoas tivessem um olhar mais empático com as pessoas com deficiência nesse Brasil. Como é que foi isso? Foi cair nesse mundo e aí tô vendo as dificuldades, não quero que isso aconteça e vou? Ou foi tentando se resolver que a ONG veio? Quando ele completou 1 ano e pouquinho, com 2 anos, é que eu tive o insight de promover uma organização onde eu pudesse dar um suporte de informação, tirar um pouco do estereótipo e do preconceito que as pessoas têm sobre a pessoa com deficiência, porque também não se falava. Né? Eram pessoas que ficavam sempre nos cantinhos, os pais, as famílias tinham vergonha de colocar e de levar para a rua. Eu peguei esse período ainda, né? Quem tinha, os seus não falava que tinha. Eu contribuí ao ponto quando eu apresentei e falei que o Jamal era diferente, de eu ouvir mães e pais. Eu saio agora com meu filho porque você falou, porque você sai com o seu filho. Eu levo meu filho não sei aonde, eu levo meu filho não sei... Muitas coisas vieram ali a partir daqueles anos 2000 ali.
no início dos anos 2000. Caramba. Aí a gente foi para o Senado, a gente foi para Brasília para brigar pelos direitos, para ter uma política nacional de inclusão. Como é que você vê isso funcionando hoje? É para inglês ver ou você vê realmente funcionando no dia a dia? Ainda não funciona. Ainda não funciona tão bem, não. Hoje a gente já tem, né, banheiros, vagas e tal, mas a gente está numa constante luta sempre. A gente está no Brasil, o que funciona bem, não é mesmo? Oh, O que aqui a gente tem uma questão... Eu fiz a pergunta e depois pensei sobre isso. Falei, cara, o que funciona a gente realmente? A gente tem uma questão nesse país, assim, muito esquisita. A forma como nós fomos colonizados dita muito E ainda o que somos. permanece É muito engraçado, né? fervilhando. É muito engraçado como isso. continua tão aquecida, sabe? Eu acho engraçado isso. É muito engraçado como a gente não consegue cumprir o que está no papel. E que só nos faz mal. E ainda tem aqueles que querem burlar a lei, entendeu? Que não querem respeitar os espaços que foram conquistados há muito trabalho, há muito suor. Existem aqueles que maltratam as pessoas. É uma loucura. É uma loucura. É muito desumano. Há muita desumanização. Não é só no Brasil, mas no país, no mundo inteiro. Isso é muito louco. É que fora, nos países europeus e tal, né, como eles são mais velhos, eles evoluem. E é bom lembrar que são muito mais velhos. Não são não é 100 anos mais velhos. Pois é. Então eles estão um cadinho na frente da gente. Mas a gente não precisava ser assim. Cara, eu acho que tem uma coisa de aprender com o erro dos outros. Não é? Eu fico, mano, não é possível. Não é possível. Sabe? A gente vai ter que cometer todos os erros, cara, pra aprender. Olha pro lado, é só olhar pro lado, pelo amor de Deus. Só olhar em volta. Ainda mais o Brasil, né? Absolutamente miscigenado. Absolutamente. Eu acho que, na verdade, tem uma possibilidade enorme de dar certo como não deu em outros países, justamente pela mistura que a gente tem que em outros países não existe. A gente tem uma mistura que não cabe. É a nossa característica. É o nosso diferencial. Conseguir agrupar, né? Conseguir essa convivência, esse olhar, ele só precisa realmente ser na prática. Eu acho que a gente tem preconceitos importados. A gente importou preconceitos. Sim. Num formato completamente lá de fora, que, tipo, nem cabe no Brasil. Não, isso não que eu tô falando, cabe. entendeu? Tipo, nem funciona o que você tá dizendo, não faz nem sentido aqui, lindo. Não tem. Olha pra cima, tá todo mundo misturado, não tem o que fazer. Exatamente, mas a gente ainda tá nesse processo, né? A gente tá nessa revolução e na evolução. Você falou uma coisa que me impactou, porque eu sou mãe, meu filho é uma criança não especial, é assim que fala, não é? Hoje? Não, ele é normativo. Ele é normativo. Normativo. Então, eu não tenho essa experiência como mãe, mas eu fiz todo o meu estágio de faculdade com crianças deficientes na época, porque minha família inteira trabalha com crianças deficientes. Uau! E aí, vários tipos, né, de questões. Então, eu acompanhei muito isso, e aí você falou do Funk Te Segue, eu lembrei de um deles que foi aluno e que me acompanha desde o Orkut, não sei o quê. E esse, por exemplo, ele só mexe o pé. E ele escreve pra mim, até hoje, com os pés. E eu lembro da mãe dele falando disso, da dificuldade de sair com ele para os lugares, por questão de acessibilidade, porque ela já era uma senhora e ele já era um homem. Ele é mais velho do que eu, então na época ele devia ter 30 e poucos anos, eu tinha uns 20. Caramba, viveu. E ela sozinha tinha que carregar ele, botar... E em muitos lugares não tinha acesso à cadeira de rodas. E além disso, a forma dele se comunicar com ela era muito com os pés e um som que não era uma fala e que ela ficava com vergonha. Então ela não saía de casa, só levava para a escola. Olha que situação. Mas o que mais me chamou a atenção foi a importância de você ter mostrado para essas pessoas que elas devem, não só elas podem, mas elas devem ir para os lugares, frequentar os lugares, ter esse momento de respiro para essas mães, para esse familiar que acompanha essa criança, que é 100% dependente muitas vezes. É muito duro, assim, essa realidade, assim. Mesmo para mim, mesmo eu conseguindo trabalhar, eu consigo trabalhar porque eu tenho uma rede de apoio, né? Graças a Deus por isso, porque senão seria humanamente impossível fazer as coisas que eu faço. Impossível.
Ontem, por exemplo, eu estava em casa, falei para a Alessandra. A Alessandra me chamando, eu falei assim, Alessandra, eu não consigo falar com você agora porque eu estou sem a minha cuidadora, eu estou com o Jamal. E aí, estar com o Jamal 100% da atenção. Porque ele tem os horários certinhos, os intervalos, vamos dizer assim, os intervalos são poucos. Então, o café da manhã, aí tem o café da manhã, aí você tem toda a higiene dele e você tem que fazer aquilo devagar. Por que devagar? Para que você não se machuque. Uhum. Porque ele já é grande. 20 anos, né? 20 anos, é um homem, né? E forte. Então você faz aquilo tudo. E aí faz toda a higiene e não sei o que, vai dar de comer. E depois faz a higiene novamente, e tudo aí troca fralda e não sei o que. Isso leva tempo. E tem a medicação, e as medicações são no horário certinho, tá. Tem um intervalo de 1 hora. Daqui a pouco já tá na hora do almoço. Daqui a pouco já tá na hora do banho. Aí daqui a pouco já tá na hora do lanche. Aí daqui a pouco já tá... Um recém-nascido. É isso. Que você é a tem mesma o tempo dinâmica. inteiro, É a mesma dinâmica. Então, tipo... Que é um trabalho, recém-nascido é um trabalho de 24 horas. Você tem fica que ali. estar atento se tem alguma necessidade extra. Exato. Então eu tenho que oferecer, você oferece água para ele, que ele não sabe pedir. Ele, no máximo, assim, se ele estiver no chão, no tapetinho, ele vai ver a garrafa ali, ele vai lá, pega e toma. Mas se ele estiver na cadeira, ele não tem como. Ele não fala, não sabe pedir. A gente, que já sabe uma linguagem, por isso que eu falo que é uma outra língua. Assim, eu acho que você tá com sede. Tá com sede? Aí eu mostro o copo. Ele pega, estica o braço para pegar. Então, mas isso você tem que estar ali, presente. Tem um casal, alguns dos meus melhores amigos são um casal que eles têm um filho atípico, Tontonzinho. Que agora já não é mais Tontonzinho, agora Tonton já é um menino grandinho, mas ainda continua. O Tonton tá com 8, talvez, 8, 9. Mas é engraçado que o que o Tonton tem é uma questão que normalmente a criança não nasce. Realmente não nasce. Então os médicos só foram identificar com 6 meses. Porque o corpo aborta o que o Tonton tem. É uma má formação cerebral que o corpo, que normalmente a natureza não permite que nasça. Que nasça. E aí eu lembro do Tonton pequeno no meu colo, e o Tonton lindo. E você, cara, você vê ele beber, e ele ficava assim, ó. Ficava não assim, tem nada. O pai sempre curtiu hip hop comigo. Sempre curtiu muito hip hop. Não tem nada. Agora ele tem. Mas ele beber era uma criança que ficava com a mãozinha assim. E eu ficava pro pai, esse moleque é gangster? Não tô entendendo, o moleque fica aqui, ó. O moleque é gangster, brincava com o Antônio rindo. Com 6 meses depois eu tava morando fora. E aí que se descobriu que ele tinha uma questão realmente. E aí hoje em dia, e é isso. Tem toda uma estrutura em torno dele. Porque... Mas quem não pode pagar por uma estrutura... Não, ali é um casal que realmente... Eu até fiz um trabalho no Dia das Mães para uma ONG, que eu achei sensacional. Que foi uma festa de Dia das Mães, um dia de rainha só para mães atípicas. Ai, gente, que maravilha. Maravilhoso. Foi tão incrível. Que bênção. Foi show do Dudu Nobre. Porque elas não têm esse tempo. Exato. Foi um dia de rainha. Ai, e que aí, coisa boa. com show, com presente, com almoço. Tudo decorado como se fosse uma festa de 15 anos. Sabe? E as crianças junto com as mães. Que foi beleza. Muito legal. Foi muito que legal. beleza, que beleza. Olha só. Mas ainda falando da maternidade, eu queria te perguntar qual foi o maior presente que a maternidade te trouxe? Eu diria que, cara, boa parte da minha maturidade e evolução veio da maternidade. Meu trabalho contribui. Contribui para o meu intelecto, né? Para a minha artista. Mas, como ser humano, é isso que eles me trazem. Porque é muito difícil ser pai e mãe. É muito difícil. É um limiar de... eu tento ser uma melhor mãe com a minha filha do que a minha mãe já é comigo. O que isso significa? Porque o mundo hoje é outro, né? Sim. As coisas se modernizaram, mas existem conceitos humanos e de educação que precisam permanecer. Sim, é claro. Precisam permanecer. Não é tudo que precisa mudar. Tem coisa que tem que mudar, mas não é tudo. E aí você fica balanceando isso
Você, a educação que você dá para o seu filho e o mundo. Como é que você faz para aquilo não ruir? Que Como é pode ruir. Exato. Ele pode se corromper, ele pode não, porque ele é um indivíduo. Ele é um indivíduo. Então, a primeira infância, eu diria que a primeira infância, ela é crucial para você detectar onde é que estão as arestas para você poder melhor guiar o seu filho. O seu filho não é sua propriedade. O seu filho é um ser livre e que em dado momento ele pode querer não viver mais com você. Ou da forma como você vive, Ou da né? forma como você vive. E como é que é isso? É desesperador, Rafael. Não, É desesperador. ela tá muito longe ainda. Você tem uma menina, você tem uma Você mulher. Você tem, 7 anos. Um menino de 7 anos. Você tem um Você menino tem de uma 7. mulher de 21 anos de idade. 22 já. 22 Vai já. fazer 23 em janeiro. Como é que é esse diálogo? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Hoje é sensacional. Hoje é sensacional. Porque eu acho Sensacional. que a sua filha, me corrija se eu estiver errada, Aham. mas ela já passou daquela idade da adolescência e talvez consiga ter um diálogo mais Sim. de igual para igual. A gente tem né? mais intimidade hoje, eu diria. Tinha menos intimidade. Mas essa intimidade veio com o meu divórcio. É mesmo? É. Ela se Uma aproximou mais de você. Mais de mim. Porque eu trabalhava muito, meus horários eram enlouquecedores. Ora eu estava no Rio, ora eu não estava no Rio. Então, a base era o pai. Uhum. A base era o pai. Com o divórcio, isso se desconstruiu por diversos aspectos. Claro. Então, hoje nós somos mãe, filha, amigas, confidentes. Que legal que deve estar sendo isso. Isabel. Muito! Porque tá curtindo toda uma coisa que você não pôde curtir. E ela também. Porque existiram algumas faltas, né? Algumas arestas abertas aí. Muito também por conta do nascimento do Jamal, porque Jamal demanda muito, né? Então, hoje ela precisa reorganizar isso. E eu também. Uhum. Porque ela fala que ela foi roubada, que roubaram a mãe dela quando ela era pequena, ela fala. E ela não tá de todo errado. Ela. E aí agora tem uma terapia sendo feita para poder Sim, importante. ajustar isso importante, aí, entendeu? Porque você para pra pensar pra uma criança, a mãe dela criança tá de ocupada 2 com outra anos, criança. é. Uhum. Que E não é eu? mais ela, antes devia ser só. Se é normal das crianças típicas, né? Típico, como é que você falou? Normativas. Normativas. Se as crianças normativas já tem essa questão quando nasce um irmão mais novo... Mas É. ela é normativa. Não, eu tô falando... Não, Sim, mas- eu quis falar, ele não é... O Jamal não é normativo. Não. entendeu? Mas ela é. Não, ela é normativa, mas o Jamal não é Mas normativo. mesmo assim, ela esquece. Gente, Ela esquece. eu belisquei a minha irmã quando meu pai me levou pra conhecer ela na maternidade. Tu lembra disso? Lembro, eu tinha 4 anos. 4 e alguma coisa. Que loucura. E aí eu era... Meu pai me chamava de árvore de Natal, porque eu vivia enfeitada. Ela é boneca, né? Sempre fui enfeitada. Boneca. Pulseira, anel em Vivia? todos os dedos. Vivia. Hoje em Vivia? dia eu sou mais Ah, simplinha. E aí, Muito bom, muito bom. era anel de todos... Anel de chiclete, sabe? Pulseira Menina, de ela tem plástico. 2 argolas, sei lá. Não, você não tá entendendo. Eu- Hoje não tem nada, tá leve. Hoje tá muito É o leve. verão, é o verão, É o verão, Rafa. tá com calor. É. Era assim, eu era a própria árvore de Natal. Ok. Decorada. Eu cheguei, meu pai, olha a sua irmã, tão linda a sua irmã. Você olhou assim? A sua irmã. Aí quando ele chegou no ponto, dá uma pulseira sua pra ela. Não! Aí eu, Ele não sabia o que estava fazendo. Não. Perdoa ele. Ele Claro tentou, que ele não. tentou uma Aí aproximação. Ele tentou, achou que aquele era o caminho. né? Vai, Lígia, dá uma pulseira pra sua irmã. Ela é sua irmã. Aí eu tirei. É um erro, né? É um erro. É um erro, por quê? Não Já começou me estabeleceu- tirando. Não estabeleceu-se ali Uma relação ainda entre as uma duas. relação de afeto. Mas O é, fato era de um nascer não neném. significa então, que... mas eu acho que isso volta no que você falou antes de ser pai e mãe com os valores que você tem já Sim, prontos, que você com a precisa maturidade que você precisa tem, passar primeiro o valor. Você não pode falar o resultado do valor, você tem que dizer, ó, primeiro, ó, isso. E Sabe uma aí- coisa que eu adoro fazer quando eu vou visitar criança que ganhou irmão? Tipo, vou ver o neném, um né? presente pra criança. Eu falo que eu tô indo, eu vim ver você. É Tem um claro, neném aqui? É claro.
Mentira que tem um neném Me aqui. apresenta. Eu vim te Você ver. nunca pode levar um presente pro neném e não levar pra criança. eu não levo nem pro neném. Eu levo para a criança, vim te ver. Você veio ver meu irmão? Não, vim ver você. Você ganhou um irmão? Me mostra. Vem aqui que eu vou... Aí vai passar Mas batido. você é psicólogo, Rafa? Não, eu amo ele criança. tem Eu experiência. amo Ele criança. tem experiência. E família preta, criança, cuidando de criança vai desde que eu falar me entendo que por é gente, isso, né? Rafael. Pô. Vai falar que, né, que esse monte de mulher com filho que tu já foi encontrando. Me rifa. Que isso? Deu até câimbra. Ai, deu uma câimbra aqui na perna. Ai, deu câimbra. Que isso, cara? Que Eu falo agressão. essa questão da maternidade, né? É assim, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos filhos, no sentido de criá-los para o mundo mesmo, dar o maior suporte, o quanto puder. Suporte na educação, suporte de caminhos, suporte de ideias. Prestar atenção para saber quais são os sonhos, aptidões. Às vezes eles ficam perdidos na adolescência, mas não é ditar. Eu acho que ditar é que é o problema. Ali você pode corromper um fio e para você reajustar depois de novo é muito difícil, né? Então, por isso que eu digo que eu tento fazer diferente, porque eu percebo uma liberdade na minha filha, mas ao mesmo tempo percebo uma ligação muito forte comigo, com a família, com a gente. Então eu deixo ela fala, eu quero morar sozinha. Eu falei assim, olha, morar sozinha requer algumas questões. Você se sustentar, né? Saber exatamente quão você ganha, o que você está fazendo, onde, tudo. Ter uma gestão financeira sobre sua vida, ter uma gestão responsável sobre sua vida, porque é assim. Eu vou mostrando, eu vou apresentando. Ela já falou isso, já desfalou várias vezes. Se fosse como todos ela, nós, não é mesmo? esperava ser expulsa. É. Hoje em dia, se eu Não, não ela- sou casada, eu moro com minha mãe e com meu pai. Fácil. Mas eu já percebo que ela tem uma vontade muito grande de ter isso e eu dou apoio, mas nessas condições, para que ela Queria a sua realmente, estrutura primeiro. para que ela não fique depois frustrada. Eu acho que é porque eu morei fora algumas vezes. Então eu tive essa experiência. Então você sabe o que é. Então quando eu casei muito nova, né? Eu casei fiz 25, num dia casei no dia seguinte. Uau, casou nova. Eu casei muito nova. Então, assim, não teve esse tempo pra querer a independência. Meus pais Sim. sempre me deram muita liberdade. Então, eu não sentia falta. Mas Essa é a diferença. mas eu adorava, e adoro até hoje. Pô, chegar em casa, a mamãe fez a comidinha. Você não tem que se preocupar com a roupa, com a casa. Você não tem que se preocupar com a conta de luz. Você não tem que se preocupar com a conta de água. Você não tem que fazer compra do mercado. Isso é bom demais, gente. Morar com pai e mãe é bom demais. Então ela tá vendo isso agora. Ela tá vendo. Alessandra Cucuta. Ela tá vendo. É isso aí, né? Exato. Aí ela tá vendo isso agora. Então ela vê assim, às vezes quando ela vai na rua comprar alguma coisa, então quando eu digo pra ela, olha, isso aqui custou tanto, isso aqui não sei o que, ela fica assim, mãe. Então Filha. eu acho que eu morei com a minha mãe errado. Acho que eu morei completamente errado, assim. Por quê? Não, Por quê? Rafa, eu sou sua filho de mãe solteira. Pois é, Certo. sua mãe E trabalhava aí todo dia. mas aí eu acho que é um outro rolê, porque eu tô fazendo comida desde 18 anos de idade. Mas Aí tu não quer mais fazer agora. Não, eu Ele super continua quero, mas eu com a olho mãe. e falo tipo assim, brother, eu não Ele vejo, cuida eu não muito vejo da esse mãe lugar. dele, ele mora com a mãe Não, dele. e eu não vejo esse lugar de pagar conta de luz, roupa pra lavar, comida. Pra mim, tipo, cara, faz parte da vida. Então, mas é porque você... Acho que eu morei errado, você- então eu que Não, morei você errado. morou errado, não. Você morou certo. não é sobre isso. Não. É o contrário. A gente tem que dizer, pelo amor de Deus, o exemplo do Rafa é o melhor. Cara, Porque ele cozinha, entendeu? todo rolê que tem que... E aí é Ele muito sabe engraçado. o que é dar valor a uma mulher, porque ele sabe o que é dureza dentro de casa, entendeu? Adoro. É isso. Não, então, mas é até engraçado, porque hoje as minhas amigas agora, casadas e mães, aí tem umas conversas, às vezes, tipo, claro que é um caos, maternidade e tudo mais, mas tem tipo, cara, amiga, é muito complicado morar sozinho, né? Porque se você não botar comida pra descongelar, não tem comida. E eu olho, tipo... Eu fico meio tipo, ué, gente, mas não sempre foi assim, muito sempre foi complicado, assim, realmente. nunca não foi assim, não... Não, mas é isso. É diferente. Por exemplo, a minha mãe Eu- é casada com meu pai até hoje. Meu pai era que trabalhava, minha mãe cuidava só da gente. Sua mãe é do lar. Então, assim, é outro rolê, né? Ah, sim, ok. E eu ia pra escola, depois ia pro teatro, eu comecei a fazer teatro muito nova, com 9 anos. Então eu fazia muita coisa, mas, por exemplo, eu não ficava em casa. Aham. Então a minha mãe é que era esse suporte. Eu chegava, a comida já estava pronta, era diferente.
Entendeu? Entendi. Você é o homem do futuro. É. Não, Que me você foi, um pilar dentro da sua casa, dentro da estrutura porque eu fico familiar. pensando, cara, eu com 8 anos de idade, eu que tomava conta de remédio da minha avó. Eu que sabia, Teve eu que que dava. amadurecer cedo. Teve Entendeu? que amadurecer bem cedo. Então, tipo, pra mim é... Brother, Eu fico pensando se eu acho isso ruim ou bom. Eu não sei opinar. eu já ouvi que eu tive a minha infância roubada e eu não tive. Você brincava? Porque era isso, tava na rua brincando, chegou a hora, tem que subir dar o remédio da vovó. Dava o remédio da vovó e descia de novo. Então tá tudo certo. Entendeu? Então não, foi ótimo. Não acho que era um problema, não Aham. é? Não consigo Muito enxergar. pelo contrário, você provavelmente foi ensinado a ter mais humanidade, a ter mais empatia com o mais velho. Não existe a possibilidade de não ter. Não existe a possibilidade. Até agora, cuidando da minha mãe, não existe a possibilidade de não ter. O homem do futuro, gente. Não. Maravilhoso. Cara, Mas, eu olha preciso de só, uma pausa, porque eu tô literalmente com cãibra. Ih, gente, o que aconteceu? É o calor, é o calor, é o calor. senhoras e senhores, vou continuar eu e Isabel, maravilhosa, porque Rafael Oliveira Eu tô mudou aqui, a série. Eu tô aqui. Eu sou sensacional. Eu tô com dor, mas eu tô aqui. Ele mudou a série da academia, então ele Ela está tá ok. tentando roubar o meu lugar, essa mulher. Ela, entendeu? Ela botou potássio na minha bebida. Essa mulher. Se tivesse botado, tu não tava Não tendo tava tendo cãibra. cãibra. Qual é a outra coisa? Eu em jejum. Realmente tá tensa aqui a coxa aqui. Tá grossa. Mas tá doendo. Tem que ouvir o negócio. Agora, eu queria te perguntar uma coisa a título de curiosidade, tá? Pergunta. Vai. Você saiu na Playboy muito nova. 23 anos. Como é que foi pra você essa experiência? Porque eu Ali vi eu você falando decidi. que era tímida e... Era. Ih, pudor. Eu deixei de ser virgem com 23 anos. Quando eu fiz a Playboy, eu era virgem. Aham, olha o Gente, Rafa. imagina a dificuldade de uma pessoa... Quando eu fiz o Playboy, eu era virgem. Esse corte, gente de Deus. Eu amei agora. Tô baladíssimo por causa disso. Tô baladíssimo com essa constatação. Caramba! Eu não lembro o mês. Aí aquele sem noção. E nem parece! Aquele- Você e muitos homens provavelmente devem ter pensado a mesma coisa. Não. Sim. Rapaz, é assim, porque eles me chamaram com 18, não dava, né? 18 era tudo muito assustador. Com 23 eu já argumentei melhor, já pensei, falei, poxa, a grana é legal, né? É uma grana maneira. Pra época é um marco, é uma coisa de currículo até. Também nesse lugar. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou dizer não. Vou dizer não de novo? Não. O que eu vou fazer? Eu pensando, vou botar todas as dificuldades possíveis. Todas. Vou escolher um lugar bem bizarro. Juro por Deus. Pô, Marrocos. Eu queria o Egito, mas tinha guerra, não dava pra ir. Aceitaram tudo. Me fudi. Falei, ia aceitar, e agora? Ia aceitar. Ih! Aí minha mãe, vai fazer. Não falou? Vai fazer. Eu falei, mas mãe, aí não podia ser no Egito. Sabe, a única senão que não pode ser no Egito. Tem algum outro lugar que você queira? Aí eu olhei a África. Aqui, no Marrocos. Assim, gente. Assim. Bom, lá fomos nós. Eles sabiam desse meu lado mais com mais pudor, então eles foram devagarinho. Né? Foram tirando as peças devagarinho até ficar totalmente nua, assim. Sempre com muito cuidado, com muito respeito, nos lugares, claro, né? Peguei um país Pois é, muçulmano. dificílimo, então fomos para os lugares mais longínquos, para os Lugares desertos completamente e tal. ermos, né? Tem que ser. E foi um bom trabalho. Tô feliz, eu Tem fiquei umas feliz. fotos lindas. Tem fotos incríveis. Foi bem legal, foi bem bom. Se faria de novo? Não sei. Até porque é uma outra época também, né? Até porque a proposta com relação a isso. E eu superar essa revista, assim, eu já fiz, eu já matei essa
essa curiosidade. Hoje não é mais uma curiosidade, assim. Eu tenho um ensaio meu nu também, que é isso. Foi Não é? Tem vários. Inclusive, Não, tem ele tem no Instagram eu tenho disponível, eu caso tenho você tenha não interesse. tenho vários, não. Ele tem vários. Tá implicando comigo, ela quer implicar. Tem um ensaio nu que eu fiz com uma amigona minha de total oficial, só tem um. Oficial. Ah, é Não. porque você vai repostando as fotos. É Ah, isso, você tá achando TBTs. Tu é casado, cara. Tá me vendo pelado por quê? Pula essas porque fotos. você não tem qual é, posta, né? Como é que eu vou adivinhar que Eu, lá hein? vem a foto pelada? Ah, lá vem pelada. não. De repente tem uma pelado. Reposta. Maravilhoso. Mas como é que foi, assim, pra Isabel? Porque tem esse processo. Tá, ok, fui. Aí foram devagarinho e tal, mas... O meu momento, o meu objetivo ali, além de ganhar dinheiro, claro, era eu trabalhar essa nudez e esse pudor em mim, porque eu já me vi artista. Falei, eu não posso ficar dessa forma, ou se eu tiver que fazer uma personagem que precise ou fazer uma cena de sexo, ou fazer qualquer outra coisa parecida. Eu, na verdade, fui buscar em mim, trabalhar em mim, esse despudor. Um pouco. Isso é sim. maravilhoso, né? Porque o artista começa a procurar esses lugares de desconforto. desconforto e ferramentas, né? Eu Como é que precisei preciso dessa fazer ferramenta isso. Eu aqui? me olhava no espelho e falava assim, não, você é atriz, você é artista. Como é que vai ser isso aí? Você vai beijar outras pessoas, você vai fazer cena de sexo com outras pessoas. Como é que isso vai fazer? Vai ficar feio você no meio... Eu falando comigo mesmo. Vai ficar feio você fazendo as coisas pela metade. Eu falava comigo. Não faz isso não. Faz bonitinho, vai lá. Enfrenta seus medos. Eu sempre fui uma pessoa de enfrentar os meus medos. Com medo mesmo. É isso que a gente faz. A gente tem uma... Vai com medo mesmo. Normalmente é que a Eu gente... tô amando que tem uma comemoração de 30 anos de carreira Não, mas agora. peraí, Calma aí, deixa eu eu falar. fazer uma coisa antes. Não vai pra lá, não. Você vai deixar eu falar? Não vai Só pra se lá, você não? não É pular onde? pra lá. Você deixa É eu pra falar. onde É isso só um lá, né? comentário. Eu fico aqui. Então tá. É só um comentário, porque a gente vai comemorar 30 anos de carreira agora Tá. e ano que vem comemora 40. Porque se é 39 agora, ano que vem você comemora 40. Cara, duas festas seguidas. Pô, chama a gente, Isabel. É só a segunda coisa que a gente tá te pedindo hoje. Eu vou pensar nisso. Não tinha nem pensado em fazer festa, gente. Eu pensei nisso agora, porque 30 anos, tá 39, então ano que vem 40. 30 anos esse ano de carreira artística, Certo. como atriz. Certo. Mas ano que vem é 40 de carreira total. profissional. Ok. Desde a modelagem. Desde a modelagem. Aí, É tempo, né? a gente tá com o tempo apertado? Estamos. Então, Mas a gente deixou de falar sobre alguma coisa? deixamos. Jura? Deixamos. Deixa eu te perguntar. Eu muito tô mais falando, eu não caibo num único podcast. coisa. Não. Não caibo. Que coisa ruim. A gente faz parte 1, No parte inverno, 2. eu deixo você voltar no Ai, inverno. por favor, eu sou uma mulher de 50 anos na menopausa. Gente, você não tem noção do que eu sofro no calor agora. Às vezes tá frio, eu tô no calor. A gente pode falar sobre isso é o num próprio próximo... verão. Não sou o próprio... Você não tem noção. Mas isso era uma das coisas que a gente ia falar. Mas Mas assim, eu queria te perguntar uma coisa. diga. O que a Isabel de 50 falaria pra Isabel de 20? Diga, minha filha, o que você sente, o que você pensa. Pode dizer. Mesmo que os outros não gostem. Pode dizer. Sensacional. Maravilhoso. Porque é isso, a gente tem medo, a insegurança. Se seu pai... Esses dias eu estava conversando com minha mãe, falando assim, o quanto eu era insegura, e ela não percebia. Eu também. E aí eu falo pra ela assim, que hoje eu tenho atitudes, eu faço coisas pra mim mesma, e ela se choca. E eu falo, eu preciso fazer isso por mim, porque eu carrego comportamento que não é legal pra mim hoje. Eu preciso fazer isso, não é contra você nem contra ninguém. Eu simplesmente preciso exercitar isso agora. Ih, menina, um choque geral. Choque geral. Vamos começar com isso com a câmera desligada, mas na pandemia eu descobri que eu não sabia que eu era inseguro. Aí. É até uma conversa que eu tenho com a Liz de vez em quando. Eu sempre soube que eu era insegura. Mas a minha imagem sempre foi o contrário. Aham. Entendeu? É isso. Eu fui morar fora muito nova, eu trabalhava em outra cidade, eu dirigia sozinha uma estrada perigosíssima, toda semana ia e vinha. Então eu sempre fui, sempre fiz.
mas por dentro, a insegurança, o medo de errar, o medo de, né, de falar alguma coisa que desagrade alguém que está acima de você. Sim, é difícil, é difícil. Então, e a gente entende que você só pode ser livre e feliz se você for você. Não tem outro caminho. Você precisa dizer o que sente, o que pensa. E se você não diz, você adoece, como é o meu caso. Isso era outra coisa que a gente deixou de falar. Eu ia perguntar pra você sobre cocriação, sobre isso, sobre... Olha, você conhece cocriar? Ah, a gente cocria aqui direto. A gente cocria direto. Que maneiro! A gente é parça. Cocriar é muito interessante. Eu cocriava desde pequena. Quer saber uma coisa que eu cocriei? Você aqui. Ah, vai se ferrar. A gente estava num evento há uns 3 meses atrás. 3 meses? E ele também. E eu olhei pra você e falei assim, nossa, ia ser incrível a Isabel lá no podcast, né? Aí eu falei, Rafa, o que você acha? Pô, acho do caralho. Aí eu parei na sua frente e falei, Isabel, você não quer ir lá no podcast com a gente? Você tava com seu namorado, ele tava atrás de você. Vocês estavam abraçados. Aonde? Aqui no Jockey. No bosque. No bosque. Não consigo lembrar. 3 meses. Mais ou menos isso, né, Rafa? Alguma coisa assim. Então a gente cocria direto. Cocria direto. Ó, você aqui. Poxa. Vamos fazer esse bate-bola? Vamos. Tem um bate-bola pra fazer Bate-bola? com você. Aí você escolhe de 30 ou de 39 anos. O bate-bola. De 39, né? Já aqui. Vambora. Isabel, com 39 anos de carreira, Ah. conta pra gente. Um parceiro de trabalho que virou um amigo da vida. Um parceiro de trabalho que virou um amigo da vida. Edil Nunes. Edil Nunes é hoje não só um grande ator, mas um grande diretor de teatro. E hoje é meu compadre. Caramba. Nossa, é compadre, irmão, é uma amizade longuíssima. Maneiro. Veio ele assim na E foi de qual trabalho? A Turma do Pererê foi um trabalho no teatro, meu primeiro musical. Meu primeiro musical no teatro. Ah, que legal. É ele. Um ator ou atriz que você se sentiu honrada em trabalhar junto. Tive alguns, né? A gente deixa você falar mais de um. Mais um. Que a perna tremeu, que a perna... Grande Otelo. Pô. Foi o primeiro. É sério que você vai falar outro? Porque, desculpa. Ok, passamos. Desculpa. Não, desculpa. Acabou. Zerou. Zerou. Foi o último trabalho dele. Caramba. Fui filha dele. Eu e Elza Soares passamos pela vida dele. A mesma coisa que ele fez com Elza no teatro, ele fez comigo na televisão. A mesma coisa. Ele falou as mesmas coisas. Como é que eu descobri isso? Porque eu fiz o audiobook de Elza. Eu narrei o audiobook. E aí no audiobook eu parei o áudio e comecei a chorar. E a gente pode saber? Ele era muito rude, né? Ele era pequenininho, preto. Ele tinha que ser... Se defendeu a vida tinha inteira. que ser punhos de aço, né? Então ele falava, menina, senta aqui, vamos conversar. Presta atenção, quem você é, o que você está fazendo. Pega esse texto, estuda, não chega com ele decorado. Pá. Assim. E por aí vai. Sensacional. Um espetáculo marcante. Espetáculo? Pode ser... Lapinha. Lapinha. Lapinha foi o primeiro espetáculo que eu produzi e protagonizei na minha vida. Eu produzi para que eu pudesse fazer. E Lapinha me escolheu, mas isso é outro podcast. Pro inverno. Uhum. A personagem mais desafiadora. Luzia. Luzia foi a minha primeira e única, até então, antagonista. Luzia. Foi difícil porque era uma escrava, eu não queria fazer escrava. E foi difícil porque não existia história e nós construímos a história. E nós viramos a história. Legal. A Luzia dos Dourados.
Novela de Gilberto Braga. Qual era a novela? Força de um Desejo. Eu lembro da personagem. Com os pitocos no Eu cabelo. lembro que eu tinha raiva. Então, essa moça aí mesmo. Dá um lembro. trabalho danado. Eu lembro. O Mas olha que ator- maravilha. Eu sentia raiva, quer dizer, o público recebeu exatamente o que você queria que ele recebesse. É isso aí. O ator ou a atriz mais engraçada que já trabalhou junto? Acho que Vera Holtz. Acho que a Vera é uma das figuras mais engraçadas que eu já trabalhei na minha vida. Vera Holtz. Surpreendente pra mim, eu não a conheço. Engraçadíssima, piadista. É? O quê? Ela, Tony Ramos é outra, que adora contar piada. Jura? Adora. Nunca imaginei. São piadistas. O núcleo de novela mais leve, alegre e divertido. Amor perfeito. Amor perfeito. Amor perfeito. A Bárbara veio aqui. A Bárbara veio. veio. Ai, a minha filha da arte. O diretor mais gente boa? Ai, porra, você... Não, então a gente pode pular essa, porque isso pode dar problema. Vai dar melhor. problema. Isso não, pula essa. Eu vou Pula essa. falar isso, poxa. Personagem mais querida? Não, claro, vai dar problema. Meu ou de outro colega? Não, seu. Seu. A Personagem mais mais querido. querida? É. Que você mais gostou de fazer, a mais querida por você. Ah. Por mais difícil que ela tenha sido, a Luzia é uma personagem muito querida. Porque a Ritinha era intuitiva. A Luzia não era tão mais intuitiva. Eu já sabia onde é que eu queria chegar. Eu já tinha outras ferramentas, sabe? E atingir o grau de popularidade que essa personagem teve. Era uma novela das 6, onde as pessoas me paravam na rua para falar: eu estou indo para casa para ver a Luzia dos Dourados. Não era para ver a Força de um Desejo. Era para ver a Luzia dos Dourados, entendeu? Olha que legal. E a personagem em si, a trajetória dela, por mais que ela fosse má, ela fez muita maldade realmente. Muita maldade. Mas eu consigo entender Luzia hoje. Eu consigo não justificar, mas eu consigo entender o porquê de tantas maldades e o comportamento dela. Um momento inesquecível na carreira. Ai, não sei. Você está dizer. tentando ser justa, porque é muito tempo, devem ter tido vários, né? Alguns. É porque provavelmente eu vou ser injusta com outros, mas, por exemplo, quando fiz Ivone Lara, eu fiz Zaira de Oliveira e fiz outras personagens. Elísio me experimentou fazendo várias personagens. Até então, nenhum diretor tinha me experimentado nesse lugar. E fazer comédia. E eu achava que eu não sabia fazer comédia. E aí ele falou: qualquer bom ator faz qualquer personagem. Aí eu... Tá. E quando eu arranquei risada da plateia pela primeira vez, foi inigualável. É um tesão. É um tesão. É um É tesão. verdade. É bom demais, né, conta? A lembrança mais prazerosa. Pode não ser só do trabalho. A lembrança mais prazerosa. Isso também é injusto. É injusto. É, porque eu tenho várias lembranças muito prazerosas. O nascimento da minha filha, minha primeira filha, que foi um Primeira parto filha. normal. Foi exatamente do jeito que eu imaginava que era um parto. O encontro com o meu namorado é uma lembrança muito prazerosa. É algo divino. Legal. Que delícia isso, né? É divino. A gente fala tanto de relações, hoje as pessoas buscam, né?
tantas coisas, relações, mas elas não se preparam ou não estão preparadas para. Porque elas têm uma visão utópica do que é uma relação. Porém, existem relações que são encontros. E eu sempre acreditei nisso, apesar de ter demorado a ter isso. Mas eu sempre acreditei. E quando eu tive, eu identifiquei na hora. Eu identifiquei. Se vamos ficar juntos velhinhos? Não sei. Eu espero que sim. Já tô com 50, né? Tá bom de pendurar as minhas sapatilhas. Mas eu diria que eu vivo uma relação divina. Real. Legal. Real. Isso é uma delícia. Não tem comparação, assim, não dá pra você. E aí quando vocês falavam assim, uma lembrança, aí me veio o ato do encontro. Legal. Entendeu? Legal. Fora outras coisas, né? Não vou falar tanta coisa aqui. A gente tinha 1000 coisas pra te perguntar, mas a gente não pode. Porque o diretor não deixa, a gente já extrapolou o tempo. Ultrapassou o tempo. Então a gente queria fazer o seguinte. Paz. Te agradecer demais. Já convidar você pro próximo, sem a gente precisar No criar. inverno. No inverno. No inverno, então vai ser em junho. Né? Tá bom. Para o ano em junho. Eu volto aqui, já vou ter feito outras coisas, vou falar de outras Com coisas. certeza vamos falar de outras coisas. Mas aí guarda as perguntas que não foram feitas. Sim, Pode deixar, sim. pode deixar. A gente queria... Eles vão lembrar, gente? Não vamos não. Eu, hein? A gente queria lembrar você que assistiu até agora, se você ainda não ativou o sininho, ativa. Se você não tá seguindo a gente no Instagram, no TikTok, Essas corre coisas do lá. TikTok, ó. Vamos vai lá. lá. E correr. manda pros Tem amigos, que- ajuda a gente a tem que ir lá. divulgar, entendeu? Ajuda a gente a divulgar pra gente poder trazer mais gente legal e ter bate-papos assim, resenhas cariocas, ó. Como Deliciosos de Então, conversa. Isabel, muito obrigada. Muito obrigada pela Obrigada a sua presença. vocês, adorei. Falaria de uns outros assuntos, mas não tem tempo. Não tem tempo. Que bom que você se divertiu. além de uma atriz completa, uma artista completa. Gostei, artista. Uma artista. Artista. Ser uma artista completa, uma mulher exemplar, assim, fiquei muito encantada com todas as batalhas que você venceu durante a vida que eu não conhecia particularmente. Sim. Que a gente não teve tempo de falar, mas E vem tiveram vencendo. muitas batalhas. Elas não param. Mas acima de tudo, como você mantém um sorriso largo, contagiante Sim. e extrapola o seu desafio De uma humanidade da linda. maneira de forma a ajudar outras pessoas. Então, parabéns por isso. Foi muito delicioso bater esse papo com você Que e bom. poder contar um pouquinho da sua história para as pessoas É um aqui. pedacinho, né, gente? Um pedacinho. Um pedacinho Muito deu, obrigado. né, Rafa? Muito obrigado. Deu. Pra mim foi uma delícia. Te observar, te ver pensando, concluindo. Maravilhoso. Eu adorei ver a sua cara no negócio. O negócio da frente. Esse é o Rafael, senhoras e Foi senhores. o melhor. Eu digo isso de tudo, foi o melhor. Eu senti um disco arranhando.